Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila, da Pastoral da Comunicação, e hoje, segunda-feira, dia 23/8, nós iremos falar sobre a vocação à vida religiosa. Queridos irmãos e queridas irmãs, você que está sempre acompanhando os nossos podcasts, sempre deixando suas curtidas, fazendo a sua partilha, deixando seu comentário e também compartilhando nas mídias com as outras pessoas, evangelizando nas suas mídias. O nosso muito obrigado. Vamos dar continuidade aos nossos podcasts falando sobre as vocações. E hoje nós iremos falar sobre o que é a vida religiosa. A vida religiosa é um dos caminhos que conduzem à santidade. É o segmento radical da fé cristã, na vivência dos conselhos evangélicos da pobreza, da castidade e da obediência. É a busca da vivência plena de graça batismal. Querido irmão e querida irmã, para melhor entendermos sobre a vida religiosa, nós iremos também ouvir um artigo que irá nos ajudar nesta reflexão. Todo cristão no batismo recebe de Deus uma vocação específica. Pode ser para o casamento, o sacerdócio, a vida consagrada ou outras. Mas nenhuma vocação é melhor nem maior do que a outra vocação. Toda vocação vem do amor de Deus Pai, que sabe qual é o melhor caminho para cada filho, para chegar até a santidade. Vocação fala de caminho para a santidade, fala de dom de Deus, fala do amor de Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos então dar continuidade aos nossos podcasts falando sobre as vocações. E nesse nosso podcast de hoje, nós iremos falar sobre a vocação à vida religiosa. O que é a vida religiosa? A vida religiosa é um dos caminhos que conduzem à santidade. É o segmento radical da fé cristã na vivência dos conselhos evangélicos, da pobreza, da castidade e da obediência. É a busca da vivência plena de graça batismal. Então agora vamos ouvir uma reflexão muito bela para que possamos entender ainda mais sobre esta vocação tão bonita. A vocação religiosa é motivada em primeiro lugar não pelo serviço na igreja e nem da humanidade e nem pela busca da perfeição pessoal. Existe uma motivação muito mais profunda do que todas essas razões secundárias. A principal razão da vida religiosa é para mostrar a primazia do meu amor a Deus em suas vidas. A vida religiosa é uma resposta ao primeiro mandamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único absoluto. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento e com toda a tua alma. Os padres do deserto foram os primeiros a admitir que é impossível viver perfeitamente esse projeto da vida consagrada. Por isso, eles assumem uma vida inteira e intensa de conversão.
cada vez mais se entregando para morrer para si mesmo por amor, para viver o 100% de pertencer a Deus. A vida consagrada, então, é um processo onde caminhamos para viver o 100% da aliança do batismo. Amar a Deus de todo o meu coração e, por causa de Deus, amar meu próximo numa forma radical. Portanto, todo o resto na vida consagrada é secundário diante do projeto do amor batismal. Votos, pobreza, castidade, obediência, vida em comunidade e vida apostólica. Tirem sua força e ânimo do amor batismal, e não vice-versa. Os religiosos são cristãos que dedicam sua vida plenamente a Deus e aos irmãos. Eles encontram em Deus sua segurança, sua alegria, sua realização total. Procuram seguir os preceitos de Cristo para serem, diante do mundo e dos demais cristãos, um exemplo vivo do Evangelho, do projeto do Reino de Deus que Jesus deixou. Os religiosos se dedicam a viver o Evangelho com radicalidade, isto é, de forma intensa e generosa. O grande amor que os religiosos têm a Deus se reverte num grande amor ao próximo, especialmente aos mais pequeninos, com os quais Jesus se identificou. Se dedicam a cuidar das crianças pobres, dos jovens, dos doentes, dos idosos, dos desamparados, entre outras minorias. A vocação religiosa também pode ser seguida por mulheres. São aquelas moças que sentem o chamado de Deus para deixar tudo e colocar-se inteiramente a serviço dos irmãos mais necessitados. Geralmente optam por aquela família religiosa que mais se identifica com seus anseios e propósitos de vida. E, a partir do discernimento vocacional, recebe uma preparação adequada para, posteriormente, consagrarem a vida a Deus como religiosas. São as irmãs ou freiras. Os religiosos fazem votos de pobreza, obediência e castidade. Por quê? Para seguirem a Jesus mais de perto nesses 3 aspectos. Muito bem, querido irmão, querida irmã, ouvindo esses artigos que nos ajudam na nossa reflexão de hoje, falando sobre a vocação religiosa, fica mais claro e fácil de entender como é bonita esta vocação. São homens e mulheres que dedicam a sua vida inteiramente a Deus, fazendo assim os seus votos de pobreza, castidade e obediência, vivendo 100% para Jesus, ajudando as pessoas mais necessitadas, ajudando aos doentes e aos jovens, e várias outras realidades. Nós podemos presenciar este trabalho dessas pessoas que consagram sua vida para viverem desta forma, quando nós temos contato, Quando muitas vezes nas nossas paróquias nós recebemos esses religiosos que vêm com essa missão de ajudar em nossa paróquia. E assim, podemos ter a oportunidade de conhecer bem de perto todo esse trabalho que eles realizam e ver como é fundamental e importante a vocação religiosa. A presença de um religioso dentro das paróquias e comunidades ajuda também para que nossos jovens, os homens e mulheres também adultos, possam sentir no seu coração o mesmo chamado que aquele religioso ou religiosa sentiu quando deu o seu sim e começou a seguir a sua vida em dedicação dos mais necessitados. É muito bonito, não é mesmo? Por isso devemos apoiar, acolher
e sempre ajudar os religiosos que estão em nosso meio. E também podemos notar, se já assistimos a algum filme, né? Citando aqui, por exemplo, da Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, que tanto ajudou aquelas pessoas que eram doentes, necessitadas, claramente podemos ver o trabalho do religioso e da religiosa, a sua dedicação, a entrega total, sem medo e com coragem. Eles não fazem distinção das pessoas, sempre ajudando. Por isso, nós devemos sempre rezar por todos os religiosos e religiosas, para que eles encontrem força na sua caminhada e que sempre possam ser pessoas, presença viva do Evangelho de Cristo em todos os lugares. Que Deus abençoe a todos os religiosos e que essa vocação possa ser cada vez mais sinal de amor, de esperança, e que mais pessoas sintam esse chamado em seu coração. Como nós ouvimos aqui, quando nós recebemos o nosso batismo, nós recebemos um dom. E ao longo de nossa caminhada, da nossa vida, nós vamos descobrindo qual vocação fomos chamados a seguir. Deus abençoe você, abençoe a sua vida e que você possa ser sempre uma pessoa que aprenda cada vez mais e ajude também ensinando os outros e compartilhando e anunciando as palavras de Cristo. Na terça-feira eu conto com vocês para mais um podcast, tá bom? Nós iremos refletir um pouco mais sobre as vocações. Grande abraço a todos, Deus abençoe a sua semana e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar os nossos podcasts.